Boa noite, bem-vindos. Este é o Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este Giro Sindical tem o prazer de conversar com o presidente recém-empossado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Moisés Telerges. Moisés, obrigada por aceitar esse convite nesse seu debut aí nessas suas recém-aparições aí para a gente te conhecer, para a gente conversar. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui no programa, no Giro Sindical. Estou à disposição aí, vamos bater um papo. O Moisés, ele é um filho da terra, ele é nascido em São Caetano do Sul, como eu, trabalha na Mercedes-Benz desde 1985 e é formado em ajustagem mecânica pelo Senai. Moisés, vamos começar? Bora! Você assume o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no momento mais antitrabalhadoras e antitrabalhadores e mais antissindical desse país desde a redemocratização. Nós temos convivido com as altas taxas de inflação que corroem o poder de compra e com um desemprego que obriga 13 milhões de pessoas, no mínimo, a procurarem trabalho todos os dias, cotidianamente. Temos também aí um contexto com as eleições presidenciais em curso já, não dá para dizer que não, e com o ex-presidente Lula na dianteira de todas as pesquisas. Considerando esse caldeirão onde você chega, quais são as prioridades do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC? Bom, é verdade, né? Os trabalhadores vêm sofrendo ataques aí constantes, desde a reforma trabalhista, até antes da reforma trabalhista, eu digo. É uma conjuntura com o movimento sindical extremamente difícil. Isso é um fato, é uma realidade que nós temos que olhar para isso e pensar qual é o caminho a seguir. Agora, tem uma outra questão importante também, que você disse, que é um ano importante. 2022 é um ano extremamente importante não só para o movimento sindical, mas acho que para o país todo é um ano importante. Então, as prioridades do sindicato, elas são várias até mesmo por conta disso tudo que está acontecendo no país. O movimento sindical aqui, os metalúrgicos do ABC, é conhecido também porque aqui na região tem a questão da indústria automobilística, indústria de autopeças, de máquinas. Então, tem uma indústria presente aqui na região que já foi mais forte, né, que agora é bem menos forte, e estamos convivendo com um governo onde não existe política industrial para o país, né? Não existe isso. O governo que está aí, a principal preocupação dele é plantar soja, milho, derrubar árvore e matar índio. É só isso que ele quer fazer, né? Além de outras atrocidades aí que a gente vê todos os dias. Agora, qualquer projeto que o sindicalismo, eu digo sindicalismo porque o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC não vai mudar esse país sozinho, então o movimento sindical, qualquer projeto que venha pensar para construir um futuro que se traduza em melhoria para a classe trabalhadora nesse país, necessariamente passa pelas eleições. Ou seja, nós temos que tirar esse cara da frente, nós temos que tirar esse projeto liberal que está aí, de extrema-direita, porque é necessário que isso aconteça, é necessário. Esse governo, é impossível discutir qualquer tema relacionado aos trabalhadores, é impossível. Não é que existe uma discussão, um processo de conversa, que não chega, não, é impossível conversar. Então, a primeira tarefa, nós temos que tomar café, almoçar e jantar pensando na questão das eleições e esse ano não tem descanso. Nós temos que trabalhar de domingo a domingo pensando em como tirar esse cara da frente para que a gente possa, sim, construir um projeto voltado para os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Senão a gente vai... Tem um diretor nosso aqui que diz, né, que se não fizer isso, daqui para frente é só para trás as coisas. Então, nós temos essa responsabilidade. E não sozinho. É bom dizer,
não é somente o movimento sindical, mas os movimentos sociais têm que estar nesse projeto, né, de em relação às eleições, ao futuro, às universidades, enfim. Quem quer um país melhor? Eu acredito que a maior parte da sociedade brasileira quer um país melhor, mais justo. Nós temos que nos engajar e trabalhar de domingo a domingo para mudar a história desse país. Moisés, você tocou num ponto fazendo uma referência à ausência de política industrial. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC tem sofrido muito com isso. Vocês passaram de um número de 108.700 trabalhadores em 2011 para o número de 69 mil trabalhadores ao final do ano passado, ao final de 2021, um tombo de 30 mil. Também viram as empresas, muitas, encerrando atividades, assim como viram a diminuição da participação da indústria na produção da riqueza da região. Mas esse não é um fenômeno do ABC, esse é um fenômeno nacional. Na sua visão, né, esse é o fenômeno da desindustrialização. Na sua visão, qual é o tipo de indústria e que tamanho que essa indústria deve ter no país para que a gente promova o desenvolvimento, para que a gente dê emprego e diminua as desigualdades? Então, quando se fala de indústria, a metalúrgica fica defendendo a indústria, e primeiro dizer que a indústria no nosso país teve uma participação importante no PIB, né, do nosso país. A indústria foi responsável por uma participação grande e hoje a indústria de transformação é 10% no PIB. Entendeu? Em 1985, se eu não me engano, chegou a 35%. E 85 não está tão longe assim na história. Se a gente fala, então, poxa, de 85 para cá, sair de 35 na participação do PIB para 10 é um negócio extremamente preocupante. Né? Tem outras questões também que dá para traduzir a questão da indústria, além dessa questão da falta de política e de compromisso desse governo com a questão da indústria, mas outras coisas que aconteceram na história recente do país, por exemplo, que nós não podemos esquecer. E não podemos esquecer para que não aconteça de novo. Tem um juiz aí, que foi o cara que saiu em todos os jornais todos os dias, na televisão, que era o cara, né, que hoje parece que até é candidato a presidente da República, mas a Lava Jato destruiu milhares, talvez de 1 milhão de empregos na indústria. Então, poxa, não podemos esquecer isso também. Então, tem os responsáveis. Como eu cito também que o próprio empresário, aí eu não estou generalizando, porque tem empresários com responsabilidades que pensam no país, mas quando eu digo que esse governo só pensa em soja, milho, matar índio e derrubar árvore, nós não podemos esquecer também que os empresários, inclusive os ligados ao setor da indústria, apoiaram esse governo. Porque eu sempre lembro daquele maldito pato amarelo. E agora ninguém mais fala do pato. Ninguém mais fala do pato. Entendeu? Então, nós temos que ver as responsabilidades também de quem causou essa situação, porque não dá para esquecer. E a indústria que nós queremos não é aquela indústria com uma chaminé, sabe, poluindo o meio ambiente, não. Nós queremos uma indústria, discutir uma política para a indústria, uma indústria responsável com o meio ambiente, né? Queremos uma indústria, por exemplo, que ela coloque as demandas sociais também no tema da indústria, sabe? A gente vê essa questão de políticas que as empresas estão adotando, de ESG, e é um debate que nós fazemos aqui no sindicato, né, que o movimento sindical tinha que interferir nessa pauta, para que as empresas também, socialmente, ela pudesse discutir a saúde, a moradia. São temas que a indústria tem que se envolver nessa questão, né? Eu digo também da indústria, e nós temos um exemplo recente que foi por conta da pandemia, a nossa indústria, na questão da reconversão industrial, por exemplo, poderia ter acontecido isso na pandemia. Nós vimos que em vários lugares faltaram respiradores, até suporte para pendurar o soro, macas, e tem uma série de empresas aqui que poderiam fabricar respiradores, por exemplo, e não se fez isso.
Se fez foi muito pouco, poderia fazer muito mais, mas é porque não tem política, sabe? Investimento em pesquisa e desenvolvimento, nós falamos de uma política industrial que invista em pesquisa, sabe? Nós falamos de uma política industrial com a questão do conteúdo local, sabe? Da fabricação ser feita aqui no nosso país para geração de empregos aqui, né? no país, entendeu? Enfim, são uma série de políticas que não só o movimento sindical, mas eu sempre coloco a universidade, a academia, como poder contribuir também para que a gente possa fazer uma política para a indústria, respeitando todos esses aspectos que eu falei, além de outros, que eu acho que são importantíssimos, porque pega a questão ambiental, nós temos que discutir isso de forma séria. Nós temos que ter responsabilidade com o planeta. Qual é o planeta que nós vamos entregar para as próximas gerações? Não é verdade? Então, e nós aqui do ABC, uma região já foi mais industrializada, agora é menos industrializada, mas nós temos que ter isso na nossa pauta, né? Como você disse, que as categorias já teve 108 mil trabalhadores, agora 62 mil, é fruto disso tudo que aconteceu, por conta de políticas para a indústria, sabe? De um país onde não tem crescimento econômico, né? O país está sem crescimento econômico, né? Que nós temos que discutir, porque a questão da economia também é importante para o crescimento. Tem que ter a economia crescendo junto com políticas para o desenvolvimento. Vamos fazer um intervalinho e o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa entrevista o novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celerges. Moisés, o sindicalismo no Brasil tem uma tradição de, em muitos momentos, ter assumido bandeiras para além dos locais de trabalho, como foi a luta contra a ditadura militar. Você acha que o sindicalismo, e nisso você incluiria o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, deve assumir essas bandeiras para além da defesa do emprego e da renda? E se sim, conta para a gente, na sua visão, quais são as bandeiras do nosso tempo. Bom, sim, eu penso que o sindicato ele tem que ir além, vamos dizer assim, do chão de fábrica, das reivindicações das melhores condições de trabalho, de salário, de remuneração, enfim. Por que nós pensamos assim? E eu vou dar alguns exemplos para você, Renato. Primeiro, que o trabalhador que está na fábrica, ele mora em algum lugar. Ele vive na região, sabe? Que uma região que muitas vezes não tem saneamento básico, ou a questão da moradia é precária, enfim, tem uma série de... Ele vive em torno de uma sociedade que está aí. Então, nós não podemos nos limitar a simplesmente pautar as empresas nas questões de melhorias de condições de trabalho e salário, né? E a sociedade que nós vivemos, né? A sociedade que nós vivemos. Nós estamos vivendo um momento no Brasil extremamente complicado, de ódio, de preconceito, sabe, contra o negro, sabe, a violência contra a mulher, enfim, homofobia, esses temas que estão na sociedade, que o trabalhador que está no Zona Fábrica, ele está inserido nisso. No nosso sindicato, por exemplo, nós temos comissões de cidadania, que trata do combate na questão racial, nós temos comissão de jovens, nós temos comissão de mulheres, nós temos uma comissão que cuida de pessoas com deficiência, PCDs, nós estamos criando aqui no sindicato uma comissão LGBTQIA+, porque são temas que estão na sociedade, né? estão envolvidos na sociedade. E o sindicato ele tem que representar o trabalhador não só dentro da fábrica, tem que representar fora. Por isso que o sindicato, muitas vezes o pessoal fala, o sindicato fica querendo discutir política. Se nós não discutirmos, vamos dizer, o meio ambiente que ele vive, as condições, não adianta ter reivindicação somente de salário para ele lá. Então, eu tenho que apoiar, como sindicato, a luta pela moradia, por exemplo, dos movimentos sociais.
Eu tenho como sindicato apoiar a reforma agrária, sabe, com alimento saudável para que ele possa ter acesso, né? Então, portanto, eu tenho que lutar e apoiar a luta, por exemplo, do MST, aí, a luta pela reforma agrária, né? Quando nós falamos de uma indústria, sabe, verde, vamos dizer assim, que respeita o meio ambiente, eu estou pensando não só ele no local de trabalho, mas estou pensando que ele faz parte, ele vive nesse planeta, nós temos que discutir isso. Então, a cidadania ela é fundamental. E, na verdade, o nosso projeto é que os nossos filhos tenham acesso à universidade, sabe? O nosso projeto é que nós tenhamos a possibilidade de ter uma casa. No nosso projeto é que a gente tenha acesso à saúde, ao saneamento básico. O nosso projeto é que a gente não veja as pessoas dormindo na rua, as crianças embaixo das marquises das lojas dormindo na rua. No nosso projeto, não é possível que as pessoas vão para uma fila do osso para comer. Nós queremos do bom e do melhor. Isso é o nosso projeto. Nosso projeto é ser feliz. E com isso, eu não estou dizendo que a gente vai se contentar apenas que a gente possa fazer um churrasquinho na laje no final de semana, sabe? Assando uma picanha e tomando um negocinho. A gente quer mais do que isso. A gente quer que a riqueza desse país seja distribuída. Porque nós somos que produzimos ela. Nós produzimos a riqueza desse país. Então, a pauta do nosso sindicato vai muito além da pauta lá na linha de montagem, no chão de fábrica. Porque o trabalhador está... Na nossa pauta, por exemplo, Renato, nós estamos discutindo aqui agora, no nosso sindicato, pega um trabalhador metalúrgico, porque o sindicalismo hoje, o sindicato representa o cara que está dentro da fábrica hoje. Ele é um trabalhador, está lá e tem um emprego. Uhum. Quando ele é demitido, é o momento que ele mais precisa do sindicato. E o sindicato não representa ele depois que está demitido. Então, é o momento que ele mais precisa. Então, nós temos que discutir formas também de representar os trabalhadores. Tem milhares de trabalhadores, por exemplo, que você encontra aqui em São Bernardo do Campo, o cara pega aquele aplicativo lá aquele Uber, aquele negócio lá, você vai conversando com o cara era um ex-metalúrgico, da Ford, por exemplo, que fechou, de uma outra empresa que o demitiu, enfim. Ele não deixou de ser metalúrgico. Nós queremos discutir que ele continue com essa identidade e esse pertencimento para uma categoria. Porque por conta também desse capitalismo, que eu digo esse capitalismo de aplicativos, esse negócio aí, que agora tudo é no aplicativo, nós precisamos também discutir políticas para isso, sabe? Porque um ex-metalúrgico que está entregando uma comida numa moto, ele não tem direito, ele não tem carteira assinada, ele não tem previdência, sabe? Ele não tem nada. Sabe? Se ele for entregar uma comida para você no estúdio aí, ele cair e quebrar a perna, ele vai viver do quê? O aplicativo já vai tirar ele fora. Sabe? Ele não vai ter previdência porque não tem política nenhuma para isso. E o que o sindicato olha, vai fazer o quê? Só vai ficar olhando esse negócio acontecer? Então, nós temos que intervir também nesse processo, por exemplo, desse capitalismo de plataformas, pronto, que eu acho que é o nome mais correto. Sabe? Então, o sindicato tem que ter uma pauta extensa, não só voltada para os trabalhadores da respectiva categoria, mas do país no todo. O Giro Sindical volta já já. Estamos de volta e este Giro Sindical recebe o presidente recém-empossado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celerges. Você deu uma entrevista recentemente para a Rádio Brasil Atual, Moisés, em que você dizia o seguinte: cultura, meio ambiente e, vou colar aqui para não faltar nada, juventude, são temas, sim, que o sindicato deve tratar.
Com relação, vamos colocar um foco, vamos jogar uma luz maior num tema que você já recorrentemente trouxe aqui, no tema meio ambiente. Dentro desse tema, o que a sociedade e os trabalhadores metalúrgicos da sua base podem esperar para o próximo período? Em relação à questão do meio ambiente, eu confesso para você, Renata, que é um assunto que eu estou procurando conhecer mais, estudar mais, que eu acho que é importante o sindicalismo discutir esse tema. O que eu estou lendo, por exemplo, eu me remeto desde o protocolo de Quioto, essa questão da redução de emissão de gases por efeito estufa, e aí tem toda essa discussão de proteção do planeta, mas isso se transforma em créditos de carbono. E eu fico debatendo, e guardadas as devidas proporções, por exemplo, eu me lembro que quando da descoberta do pré-sal aqui no país, foi falado que o royalties do pré-sal ia ser para a educação, por exemplo. Guardadas as devidas proporções, eu fico imaginando, por exemplo, que esses créditos de carbono eles poderiam ser encaminhados para as questões sociais, por exemplo, ou parte desses créditos, sabe? Então, sei lá, acho que isso se transforma em títulos que poderia, sei lá, esse dinheiro ser investido, por exemplo, uma empresa aqui tem os créditos de carbono e ela pode usar esse crédito de carbono fazendo um aparelho de saúde aqui na periferia, ou pode fazer uma escola, ou na questão até do saneamento básico ser usado esse recurso. Então, esse tema do meio ambiente, eu acho que o movimento sindical ele está muito distante dessa questão do meio ambiente, e eu acho que é um erro do movimento sindical. O movimento sindical ele tem que se apropriar desse tema, ele tem que se apropriar, porque se não se apropriar, a gente vai estar sendo, entre aspas, omisso com o futuro do planeta. Então, nós temos que criar, o movimento sindical primeiro precisa debater em relação a esse tema, construir uma proposta em relação a esse tema e a gente pautar as empresas. Eu queria que as grandes empresas aqui montassem bibliotecas, escolas, sabe? Colocasse lá a questão da saúde, porque os trabalhadores moram nos bairros, estão ali, sabe? O acesso à internet, sei lá, por exemplo, nessa questão da pandemia, por exemplo, Renata, foi falado muitas vezes do computador, né? Da criança ter escola no computador lá, ter aula virtual, né? O trabalhador está lá no home office agora, enfim, essas coisas. Mas tem questões, por exemplo, que a população mais pobre do país não tem acesso à internet. Está se discutindo 5G, o cara não tem nenhum G, nem 2G, nem nada. Eu estava levantando aqui no Itaim, que é uma região nobre aqui de São Paulo, são quase 50 antenas, olha só, aquelas antenas de retransmissão, né? Para cada 10 mil habitantes. No Jardim Helena, que fica ali na Zona Leste, existe uma. E agora, como é que eu faço? Percebe? Enfim, são temas que eu acho que o movimento sindical tem que estar pautando para ir naquela pergunta que você fez. O sindicato não tem que ficar só gritando na porta da fábrica pedindo aumento, só não. Eu te desejo muita saúde, muita sorte, muita força nessa sua caminhada e que dê tudo certo para você e para a classe trabalhadora com a qual você marchará junto nos próximos anos. Te agradeço e passo para você fazer o seu comentário final. Eu que agradeço. É uma responsabilidade grande, mas fazer igual jogador de futebol, me sinto preparado, não sei o quê. A gente tem uma direção muito boa, muito dedicada, sabe? Esse sindicato é organizado no local de trabalho, no chão de fábrica. Temos desafios pela frente que não são fáceis, mas nunca ninguém disse para nós que a nossa vida seria fácil. Entendeu? Então, vamos em frente, vamos para cima do problema, que um dia a gente vai ser mais feliz. Já fomos,
em algum momento e ser feliz é bom, hein? É bom, é bom. Então vamos lutar para que um dia a gente volte a ser feliz nesse país. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Moisés. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical e te espero aqui no próximo programa, domingo, às 21 horas, sempre. Tchau, tchau. Seguimos.